Olá, gente, estou aqui de volta, tá? Nós vamos abordar agora o assunto colocação pronominal, tá? Lembrando que essa semana nós ainda estamos tratando sobre o gênero textual entrevista. Estou aguardando, né, o trabalho de vocês, tá? Entreguem lá pela plataforma. Vou colocar uma entrevista para a gente trabalhar também essa semana com a senadora da República, Mara Gabrilli, e vai ter uma folha lá, um trabalho avaliativo, tá? Para você responder com base nessa entrevista dela, tá ok? Bom, tudo isso eu vou deixar lá na plataforma, em atividades, tá? E no fórum também, qualquer dúvida você me chama lá e a gente conversa. E quinta-feira a gente tem a nossa videoconferência, tá? Então vamos iniciar a aula de hoje. Na verdade, a continuação, né? Porque a gente falou de pronomes. Agora eu peço a sua atenção, porque a gente vai falar de colocação pronominal. Nós estávamos falando dos pronomes oblíquos, correto? Esses pronomes oblíquos exercendo a função de complemento verbal. Agora eu preciso aplicá-los ele na oração. Qual é a posição do pronome oblíquo na oração, né? E você vai entender quando eu apresentar aqui os exemplos, você vai ver que realmente existe uma confusão na hora que a gente vai escrever, a gente não sabe se coloca antes do verbo, depois do verbo, enfim. Então a gente vai verificar isso agora, tá? Então vamos lá comigo. É interessante, é importante nesse momento você preparar seu material, tá, gente? Caderno, fazer anotações, tá? É como se a gente estivesse em sala de aula, né? Tô lá passando, escrevendo, então são partes importantes que você precisa ter, né? Visualizar, tá? Para que você não perca aí as informações, né? Na hora que você for estudar. Então vamos lá. Anote tudo que for importante, que saltar assim aos seus olhos, que for necessário, ok? Bom, colocação pronominal. Como eu falei aqui, é a posição que os pronomes oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo, tá? Então a gente vai trabalhar com os pronomes pessoais oblíquos átonos, aqueles em que o som é fechado. Lembra que eu falei na outra aula? Bom, são eles aí: o me, te, se, o, os, a, o, as, lhe, lhes, nos e vos, tá? Então, preste atenção aqui agora, nesse exemplo, olha só. Qual é a forma correta, né? Estou me referindo à escrita, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. Não esqueça-se de mim. Então, você pode falar dessa forma, você pode escrever dessa forma, essa é a forma correta, ó. Não esqueça-se de mim, tá? Ou não se esqueça de mim. E aí, pensa um pouquinho, qual é a forma correta? Se você procurar nessa oração o pronome oblíquo átono, você vai encontrar o se, né? Esse S e aí, essa partícula se, tá? Essa partícula se, no caso aí é um pronome oblíquo átono, ele vai... Qual é a maneira correta de escrevê-lo? É antes do verbo ou depois do verbo? Qual é o verbo da oração, gente? O verbo esquecer, né? Então, não esqueça-se de mim ou não se esqueça de mim? Qual é a maneira correta? Então, acertou aí quem disse, né, que a forma correta é a segunda oração. Não se esqueça de mim. Ué, mas por quê, né? Alguém deve estar se perguntando, mas por quê, professora? Qual é a diferença? Qual é o problema? Existem regras, lembra? Bom, a regra diz o seguinte, que o pronome oblíquo átono, quando ele, numa construção, ele encontra com uma palavra negativa, essa palavra negativa, ela atrai, ela aproxima. E o nome disso, o nome que nós damos a essa colocação pronominal, ou seja, esse se próximo à palavra negativa não, se chama próclise, tá? Então, por isso que eu falei, presta atenção, que a gente agora vai lidar também com os nomezinhos mais diferentes, né? Então, olha só, você tem o se ali, que ele se aproximou do não, né? Ele veio para perto aí do não, tá? E aí você tem a explicação, porque palavras negativas atraem a próclise. Então, se você for escrever nunca, nunca é uma palavra também que se refere a uma negativa, o sentido é negativo. Então, ficaria como?
nunca se esqueça de mim. Percebeu? Então, o pronome, ele vem pro lado, né? Ele vem acompanhando aí, ele se aproxima dessa palavra negativa. Então, qual seria a classificação? Isso no exercício pode aparecer como, né? Indique a próclise, indique o pronome na sua posição correta. Ah, aqui é uma próclise. Por que eu sei que aqui é uma próclise? Porque tem uma palavra negativa e palavra negativa atrai o pronome oblíquo átono, tá? Vamos seguindo então, porque essa não é a única regra. São muitas regrinhas para cada colocação pronominal. E aí você tem que ficar atento, inclusive às classes gramaticais, tá? A sintaxe, a gente vai falar de cada uma delas. Então, olha só. Próclise é a colocação pronominal antes do verbo. O que ele está dizendo? É quando você utiliza o pronome oblíquo átono antes do verbo, na frente, né? Do verbo, tá? E aí, ele é usada quando? Olha as opções ali, olha, na verdade, as sentenças, né? Então, você tem palavras com sentido negativo, que elas atraem a próclise. Você tem advérbios que atraem a próclise. Você tem conjunções subordinativas, que também atraem a próclise. Você tem os pronomes relativos, que atraem a próclise. Você tem os pronomes indefinidos e os pronomes demonstrativos, que atraem a próclise. Quando eu falo atraem a próclise, é porque você, próximo a essas classificações, tem que apresentar ali um pronome oblíquo. Então, vamos ver. Um advérbio, por exemplo, agora, né? Advérbio de quê? De tempo, né? Agora se negam a depor. Então, o se aí é um pronome oblíquo átono. Você não poderia falar, agora negam-se a depor. A pessoa às vezes acha até que tá bonito, né? E é o correto, negam-se. Tá errado. Tá errado. O correto dentro da regra da língua portuguesa é trazer esse pronome átono, esse oblíquo átono, para perto do advérbio. Então, o correto é o que? Agora se negam a depor, tá? Uma conjunção subordinativa. Então, o que é a conjunção subordinativa? Vai ter que relembrar, né? São aquelas orações que dependem de uma oração principal. Então, vamos lá. Soube que me negariam. E aí? Como eu sei que são duas orações aí? Porque tem mais de um verbo, né, gente? Soube, tá? De um lado, uma oração. Negariam aí do outro. Então, você repara, esse que, ele une essas duas orações. Por isso, ele é uma conjunção subordinativa. Ele liga a oração que está subordinada à primeira. Porque quem sabe, sabe o quê? Sabe alguma coisa. Então, precisa de complemento. E o complemento é justamente o que me negariam. Tá? Então, vamos lá. Então, esse que aí, que liga essas duas orações, ele pede um pronome próximo dele, tá? Então, o me é o pronome oblíquo átono que vem ao lado do que. Vamos seguindo, então. Pronome relativo. O pronome relativo também, ele atrai, né? Ele chama o pronome para perto dele. Então, você tem um exemplo aí. Identificaram duas pessoas que se encontravam desaparecidas. Você tem um pronome relativo. E o que é o pronome relativo? É aquele pronome que se refere a alguma palavra que já foi mencionada na oração. Então, você tem identificaram quem? Duas pessoas. Duas pessoas que estavam desaparecidas. Então, para fazer a união dessa oração sem repetição de palavra, ele se utiliza do pronome relativo que, tá? Então, esse pronome relativo, ele também atrai a próclise, tá ok? Pronomes indefinidos e demonstrativos. Olha os indefinidos aí. Poucos, tá? Gente, poucos, ele também pode ser advérbio, né? De intensidade, muito, pouco. Mas ele também pode ser um pronome indefinido. Vai depender, então, de quê? Do contexto, tá? Então, você cuidado na hora de identificar pronome indefinido aí. Poucos te deram a oportunidade. Esse poucos também, ele atrai aí o pronome, tá? Pronomes demonstrativos, disso, aquilo, aquele, nesta, nisso, neste, ou seja, pronomes que indicam, né, que demonstram alguma coisa. Então, os pronomes demonstrativos também chamam, atraem a próclise, o pronome oblíquo átono para próximo deles, tá?
Então, não é disso acusaram-me, errado. Disso me acusaram. Por quê? Porque disso é um pronome demonstrativo e atrai, assim, a próclise. Deu para entender? Eu sei que é muita informação. Tenho certeza disso. Sei que muitos de vocês devem estar assim, caramba, não lembro mais disso, né? O que é advérbio? O que é conjunção subordinativa? Sei disso tudo. Então, é sinal de que você precisa o quê? Voltar e realmente levar o seu estudo a sério e rever essa matéria, tá? É importante rever pronomes, é importante rever advérbios, é importante rever conjunções, porque tudo isso você já viu. Você agora vai precisar trabalhar com todas essas classificações, analisando-as, ok? Seguindo. Orações iniciadas por palavras interrogativas. Lembra lá na quarta, quinta série que a gente faz aqueles pronomes interrogativos, né? Quantos anos você tem, né? Quem está aí? Então, olha só, quem, quanto, que são pronomes interrogativos. Eles também atraem a próclise. Então, como é que ficaria na oração? Quem te fez a encomenda? Quantos se ofendem por nada, né? Que Deus o ajude. Então, repara, são orações que se iniciam aí por palavras interrogativas, tá? Exclamativas, expressando desejo, enfim. Então, você identificou ali pronome interrogativo, então você sabe que ele atrai a próclise, tá ok? Acabou aqui? Então é só próclise, né, gente? Não. Nós vamos ainda falar da mesóclise e da ênclise. São 3 posições. Lembra que o nome da matéria é colocação pronominal? Ou seja, onde eu coloco esse pronome, em que posição ele vai estar e, dependendo da posição, que classificação, que nome ele recebe, tá? Então, nós vimos da próclise essas possibilidades aí, né? Palavras com sentido negativo que atraem, os advérbios, os pronomes demonstrativos indefinidos, os pronomes relativos, tá? Isso aí é próclise. Posição do pronome oblíquo átono próximo dessas classificações aí. Mas agora a gente vai falar da mesóclise. E mesóclise, basta você lembrar nesse iniciozinho, meso quer dizer meio, né? Meio. Então, significa que o pronome oblíquo átono agora, ele estará no meio. E aí você vai entender aqui no exemplo, olha só. No meio de quê, professora? Você tem o verbo da oração. E entre um hífen e outro, você vai encontrar um pronome oblíquo átono. Bom, eu quero chamar a sua atenção porque a mesóclise, ela não é utilizada, né? Assim, no nosso dia a dia, tá? Numa leitura comumente assim, né? Do dia a dia normal, ela não é. Por quê? Você vai encontrar muito a mesóclise nos livros de literatura, nas obras mais antigas, né? Ela pertence a uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada. Só que é importante você saber, é importante você conhecer, porque pode ser que alguma questão caia em prova também, tá? Principalmente prova de concurso, que aborda, né, a questão da colocação pronominal, com certeza eles adoram jogar uma questão de mesóclise. Então, olha só. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você então vai perceber que existe ali, no meio, né, entre a formação da desinência, um pronome. Por exemplo, se eu tiro, olha aqui, acompanha a setinha. Se eu tiro esse C daqui, como é que eu vou ler esse verbo? Realizará. Então, realizará é alguma coisa que ainda vai acontecer, correto? Então, é o futuro do presente. E aí, quando apresenta um pronome oblíquo átono aqui no meio, ó, entre um hífen e outro, realizar-se-á, esse realizar-se-á, ou seja, está indicando pra gente que essa partícula C ocupa aí uma posição de mesóclise, tá? É um pronome oblíquo átono
ocupando o meio, né? Entre o verbo aí e os dois hífens, tá? Olha o outro exemplo. Acompanhar-te-ia, né? Se não fosse os meus compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem, né? Tanta palavra que a gente já tem bola para falar. Acompanhar-te-ia. Então, o T, que também é um pronome oblíquo, átono, tá vendo? Ele entra aqui nesse futuro do pretérito. Vamos tirar o T? Como é que a gente leria? Acompanharia. Viu? Futuro do pretérito, tá? Então, eu coloco um T aqui no meio e eu já identifico aí a mesóclise, ok? Então, tá. Então, vamos seguindo aí. A mesóclise, por incrível que pareça, acaba sendo a mais tranquila de você reconhecer, porque é aquela regrinha ali, tá? A próclise é que você tem que dar mais atenção, porque tem que identificar as classes. E agora a gente vai falar da ênclise. Bom, pró vem antes do verbo. E ênclise só pode vir depois do verbo. Entendeu? Pró, antes. Em, depois. Meso, meio. Percebeu? Então, dá para você identificar a posição do pronome, tá? Se você associar aí o nome, né? A terminação. Então, olha só. A ênclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, não é possível usar uma próclise e uma mesóclise porque não atende às regras. Então, eu vou usar o quê? Uma ênclise. Bom, qual é a regrinha da ênclise? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Então, vamos pensar, verbo imperativo é aquele modo, né, em que você ordena, tá? Olha o primeiro exemplo. Silenciem-se todos. Qual é o verbo aí? Silenciar. É como se alguém estivesse dando uma ordem, ó, silêncio. Então, silenciem-se. Silenciem-se todos. O C é o pronome oblíquo átono, ok? Se referindo às pessoas, para que todos fiquem em silêncio, tá? Esse é o imperativo. Olha o exemplo 2. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. Então, aqui, não era minha intenção machucar-te. Machucar é o verbo, terminação AR, por isso, forma nominal infinitivo. São aqueles verbos que terminam com ar, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Lembra? Então, quando você tiver esse verbo no infinitivo e em seguida um pronome oblíquo átono, você tem aí uma ênclise, tá? Terceira opção aí, terceira regrinha, né? Quando o verbo iniciar a oração. Então, olha só. Vou-me embora agora mesmo, né? O verbo ir. Vou-me. Então, ele pede, esse verbo iniciando a oração, ele vai pedir, então, o pronome oblíquo átono. Então, você tem aí um pronome depois, né? Do verbo, você tem uma ênclise, tá? Quando houver pausa, ou seja, quando tiver uma vírgula, né? Quando tiver aquele momento, aquela pausa entre uma situação, entre uma oração e outra, então você também usa aí um pronome indicando a ênclise. Então, olha só. Se eu ganho na loteria, mudo-me hoje mesmo. Então, esse mudo-me, você tem o verbo mudar e o pronome depois do verbo indicando ênclise, tá? Segundo exemplo, quando o verbo estiver no gerúndio, outra forma nominal, qual é a terminação do gerúndio? NDO, né? Cantando, falando, brincando, dançando, estudando, ok? Então, essa terminação, ela pertence ao gerúndio, a forma nominal do verbo. Então, você tem aí, recusou a proposta fazendo-se de desentendida, ok? Então, você usa um pronome oblíquo átono após ou depois do verbo na forma nominal gerúndio, tá? Então, é só você associar. A ênclise, ela vai trabalhar muito com a questão do verbo em sua forma nominal, seja no infinitivo, seja no gerúndio, tá? O modo verbal imperativo. Então, é só você tentar associar essas regrinhas aí, tá bom, gente? Então, assim, eu sei, não se apavorem, né? Imagino como não tá a cabecinha de vocês borbulhando aí com muita informação. É normal, eu entendo, mas é necessário rever, estudar, pegar essa matéria aí, tá? Vamos pro livro de vocês, eu vou deixar as páginas do livro, porque já tem exercício lá na unidade 3 pra gente fazer. Tô até abrindo aqui.
Mas eu vou colocar tudo na plataforma, tá? E amanhã, e no caso eu tô gravando essa aula hoje, né, dia 1º para nossa aula dia 2, que é amanhã. Então você vai assistir essa videoaula quantas vezes aí for preciso, vai fazer as atividades, vamos tirar as dúvidas e vai ficar tudo certo, tá bom? Então fica com Deus. Um beijo, tchau, tchau. Estudem.